Bom dia, mulheres, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, me chamo Sueli Ferrari, tenho 36 anos e nesse canal conversamos sobre o assunto do climatério. No vídeo anterior, eu trouxe para vocês os hormônios que eu estou usando nessa fase e prometi que nesse vídeo eu falaria especificamente de um hormônio e faria vídeos falando sobre cada hormônio. Nesse aqui, eu vou falar sobre a progesterona, certo? Por que eu escolhi a progesterona? Porque ela é o primeiro hormônio que cai no organismo da mulher, tá? Sua queda começa aos 25 anos de idade, mas a mulher só vai perceber a sua queda lá para os 35, 36 anos, é onde começam os sintomas, tá? E quais são esses sintomas? Os sintomas começam com retenção hídrica, né? A mulher se sente inchada, a piora do sono, não consegue mais dormir como antes. A mulher deitava para dormir, dormia rápido, acordava só no dia seguinte. Agora a mulher deita para dormir, às vezes até dorme rápido, mas acorda na madrugada. 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, está acordada, não consegue mais dormir. É um dos sintomas. Irritabilidade. A mudança no humor dessa mulher. O porquê que isso acontece? Porque quando a progesterona ela cai também níveis de serotonina. A serotonina é um neurotransmissor responsável pelo prazer, pelo bem-estar. Quando isso cai, automaticamente essa mulher, ela pode entrar em um quadro depressivo, em um quadro ansioso. Então, essas duas doenças podem trazer irritabilidade, mudança no humor, né? Então, é por isso que isso acontece, tá? Qual outro sintoma? Tem o sintoma da perca óssea. Isso acontece lá para os 40, 45 anos. Essa perca óssea começa a acontecer. E a mulher só vai perceber através de exames médicos, né? Existe um exame que se chama densitometria óssea. Quando o seu médico começa a pedir esse exame, ali vai constatar a sua perca óssea. Então, por que é importante repor esse hormônio? Para evitar todos esses sintomas e, se você já está com ele, para freá-los, né? Então, quando a mulher começa a repor a progesterona, ela volta a dormir melhor, ela volta a ter um humor mais equilibrado. Se a sua depressão, a sua ansiedade foi causada pela queda da progesterona, consequentemente pela queda da serotonina, vai melhorar. Comigo foi assim. Eu tive sintomas de ansiedade, sintomas de depressão, e todos eles melhoraram quando eu comecei a repor a progesterona. Claro que não é só isso, né? Não é só a progesterona, mas como estou falando dela hoje, estou dizendo o papel importante que ela tem também na saúde mental, tá? Então, é importante a mulher, o médico, né, dessa pessoa, dessa mulher, olhar para os níveis hormonais dessa mulher, porque muitas das vezes as mulheres chegam em frente ao profissional, ginecologista, endocrinologista, com essas queixas, e ele simplesmente encaminha para o psiquiatra e fala: ah, você está com problema emocional, vai lá para o psiquiatra que ele vai resolver o seu problema. E ok, se faz necessário muitas das vezes o uso de remédios psiquiátricos, mas você não tem queda de, vamos dar um exemplo, de fluoxetina, paroxetina, que são remédios antidepressivos ou ansiolíticos. Você tem quedas de hormônio, então você precisa repor hormônio. Então é importante a mulher buscar um médico que entenda da reposição hormonal para começar a repor as taxas hormonais que ela necessita para que a mulher volte a ter qualidade de vida, né? Quando a mulher começa a repor a progesterona, ela volta a dormir melhor, ela volta a ter um humor melhor, né? Ela volta a perder peso, no caso, a retenção hídrica, ela começa a voltar ao normal, né? Você começa a eliminar aqueles líquidos que estavam retidos, né? Então é muito importante. E o mais importante também, a progesterona, ela estimula a produção óssea. Então aquela perca que aconteceria não vai acontecer. Se você usar a progesterona na fase certa, na dosagem certa, não vai acontecer a perca óssea. E isso é muito importante, né? Então, assim, qual é a dosagem da progesterona? Isso é o seu médico que vai decidir. Você vai fazer o exame, lembrando que, se você ainda tem a menstruação,
Você está no climatério nós ainda temos a menstruação, certo? Então você vai dosar no sangue, na saliva, só que é importante saber em que fase do ciclo foi dosado esse exame, né? Em que fase do ciclo você estava. O ciclo começa no primeiro dia da menstruação, então você menstruou, é o primeiro dia. Então você vai decidir o dia que você vai lá, você vai saber o dia que você fez o exame e vai contar para o seu médico: ó, doutor, eu estava nessa fase, foi tal dia do ciclo. Aí ele vai falar: bom, era para estar baixa, normal, era para estar alta e não está, então tá com queda. Entendeu? Então ele vai falar para você qual a conduta, se era para estar baixa, se era para estar alta, e ele vai repor, se estiver baixa, né, numa fase que era para estar alta, e estiver baixa, ele vai constatar a queda e provavelmente vai te indicar o hormônio certo para usar. Falando em hormônio certo, a melhor escolha seria o hormônio bioidêntico. O que é o hormônio bioidêntico? É um hormônio tirado do cará indiano que tem a molécula parecida com a que o nosso corpo produz, tá? Porque no mercado existem hormônios sintéticos, né? Que o homem foi lá, pegou uma molécula que o corpo não reconhece e colocou lá como dito hormônio, mas o corpo não reconhece. E quando os médicos passam esse tipo de hormônio sintético, eles te dão um prazo para usar, no máximo até 5 anos, tá? Porque depois disso, o índice aumenta para câncer, né? A possibilidade de você desenvolver um câncer aumenta. E quando você usa um hormônio bioidêntico que o seu corpo reconhece, essa possibilidade de gerar um câncer na mulher, ela é muito baixa, tá bom? Pesquisa mais a respeito disso, que você vai saber. A progesterona, ela pode ser formulada via oral, ou seja, via oral, que é essa daqui, que é uns comprimidinhos, né, umas cápsulas, ou via transdérmica. Essa daqui, esse frasquinho aqui é de estradiol, mas eu já usei ela via transdérmica. Hoje eu uso na via oral, que meu médico me passou nessa fórmula aqui. As duas são válidas, tá? Aí vai do gosto do seu médico, tá bom? Que mais? Meninas, não é só nós mulheres que precisamos da progesterona. Homens também produzem progesterona e homens também têm quedas de hormônio da progesterona. Então, assim, lá para os seus 40, 45 anos, o homem começa a apresentar sintomas de queda de progesterona. E nele, quais são os sintomas? O crescimento da próstata. Então, quando você dá a progesterona para o homem, claro que é o médico que vai saber a dosagem que esse homem vai precisar, você inibe o crescimento dessa próstata e você inibe também que a testosterona dele vá para a via de estradiol. Porque o homem, quando ele começa a produzir mais estradiol, porque a testosterona está se transformando em estradiol, ele começa a ter mamas, a próstata cresce, né? Porque ele também tem a 5-alfa redutase alterada. Então, com a progesterona é inibida essa 5-alfa redutase, a próstata dele volta ao tamanho normal e o humor dele também volta ao normal, tá? Então, se você tá aí com seu marido um pouco irritado, fora do normal, começa a levar ele no médico, começa a dosar também os hormônios dele, que quem sabe ele está precisando, né? De uma dosagem de progesterona para normalizar aí o seu humor, a sua próstata, tá bom? Então não é só a saúde da mulher, o homem também produz hormônio, o homem também precisa de hormônios, tá bom, meninas? Então assim, era isso que eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a progesterona, a importância dela e o seu papel na nossa saúde, tanto fisiológica, né, física, como mental, tá? Então tá bom, espero que vocês gostem. No próximo vídeo estarei falando sobre o estradiol. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo.